Mateus capítulo 14, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouviram falar disso, saíram da cidade e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dai em vocês algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Versículo 18: trago-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos, e a multidão. Versículo 20: todos que comeram ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Versículo 21: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E você dá um glória a Deus bem alto aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus da multiplicação, querido. Nosso Deus é o Deus que multiplica. Pode se assentar. O nosso Deus é um Deus que multiplica aquilo que nós temos de pouco ou aquilo que nós não temos quase nada. Diga glória a Deus. Eu quero trazer um tema que o Senhor colocou no meu coração, que o tema é, dentro dessa mensagem, aprendendo com Jesus. Então, eu quero compartilhar essa manhã, trazer essa reflexão com você sobre o que é aprender com Jesus. E dentro desse texto, eu quero te trazer uma reflexão. Nós, como seres humanos, como os crentes, como servos de Deus, amém? Será que temos sentindo a dor da miséria alheia, ou estamos acostumados com ela? Será que estamos tendo compaixão dos nossos vizinhos, das pessoas que estão relacionando conosco? Será que nós estamos tendo compaixão com o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo com o nosso vizinho, o que está acontecendo com o nosso Brasil, ou o que está acontecendo dentro da sua casa? Jesus nos ensina uma lição de piedade por meio desse milagre da multiplicação dos pães. Então eu quero trazer essa manhã para você, que nós vamos aprender algumas coisas com o Senhor essa manhã. O que significa aprender, Levi? Significa tomar conhecimento de algo, reter na memória mediante o estudo, observação ou experiência. Então, aprender, tomar conhecimento de algo, sim ou não? Reter na memória mediante o que? Um estudo, uma observação, uma experiência de alguma coisa. Tornar-se apto ou capaz de alguma coisa ou consequência de um estudo ou alguma observação. Então, aprender é isso. Aprender é você tomar conhecimento de algo, é você guardar na memória, é você observar e aprender. Então, dentro desse texto, eu quero trazer para você que nós vamos aprender algumas coisas com Jesus. Que nem eu falei no começo, será que nós estamos aprendendo com Jesus? Nós, como os crentes, nós, como servos do altar, será que nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou? Aquilo que está escrito na Bíblia? Será que nós estamos tendo as mesmas características de Cristo? Será que uma pessoa no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, pode olhar e ver umas características de Cristo em você?
Será que ela pode aprender alguma coisa com você? Será que ela pode tirar alguma coisa de você? Você por quê? Porque você serve a Cristo. Você está na igreja, você está no altar, você faz algo para Deus. Então, automaticamente, a pessoa quer aprender com você. A pessoa quer ver o seu testemunho. A pessoa quer ver as suas atitudes. Então, diante dessa situação que é aprender, dentro desse texto, eu quero compartilhar com você essa manhã alguns fatores que correram durante a multiplicação dos pães. O primeiro, Jesus teve compaixão. Ele se compadeceu do sofrimento alheio, bispo. Ele se compadeceu com aquela situação daquelas pessoas. Então a primeira coisa que nós temos que aprender com Jesus é ter compaixão, é ter misericórdia, é aprender com Jesus o amor que ele transbordava para as pessoas. Levi, como que eu aprendo isso? É só você ler na palavra, é só você buscando na palavra. O crente não deve olhar somente para os seus interesses, querido, mas ter compaixão da multidão de almas, das vidas que estão afundando-se ou afundou no pecado, na miséria. Então eu e você, como servos, como crentes, nós temos que ter essa característica de Cristo, compaixão pelas almas. Diz para alguém aí, tenha compaixão pelas almas. Nós temos que ter essa compaixão, porque se nós não mostrarmos essa compaixão, esse amor pelas almas, pastor, tem alguma coisa errada. Se você não orar por alguém na sua rua ou no seu parente, você não está mostrando compaixão pelas almas que Cristo nos ensinou. A compaixão no Evangelho não é apenas expressar um sentimento de pesar, não é apenas expressar um sentimento de sofrimento ao próximo. Nossa, que dó, ele está sofrendo. Nossa, que coitada. Nossa, que coitado. Não, querido, o Evangelho não é isso, mas ter atos e atitudes concretas de ação. Então não adianta você ter esse sentimento de sofrimento pela pessoa, mas você não tem a atitude de ajudar, você não tem a ação de ir ajudar, você não se move para ajudar. Então não adianta você falar e falar assim, não, eu tenho um dó. Não é apenas as palavras, mas sim a atitude que vai falar. Diga glória a Deus. A ação que vai nos dizer. E lendo o texto, a segunda coisa é, os discípulos não estavam preocupados, bispo. Os discípulos não estavam preocupados com a necessidade da multidão, mas queriam sim tirar dos seus ombros a responsabilidade de alimentar o povo. Nós somos assim muitas das vezes. Nós queremos tirar a responsabilidade do Evangelho dos nossos ombros. Nós não se importamos com a necessidade do próximo, com o sofrimento do próximo. Nós queremos tirar o fardo, a responsabilidade que está sobre a nossa vida. Porque se Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, nos lavou, nos remiu, nos salvou, você tem as suas responsabilidades de buscar fazer algo por almas. E os discípulos naquele momento, eles não estavam preocupados, querido, eles queriam tirar a responsabilidade, bispo. Jesus escolheu cada um, os 12. Aí ele falou, não, eu não vou, mestre, dispensa a multidão. Ou seja, eles não estavam preocupados, eles queriam tirar a responsabilidade. Jesus falou, traz o pão aqui. Então, querido, você tem responsabilidade no Evangelho. Eu tenho responsabilidade no Evangelho. Nós temos que se importar, nós temos que se preocupar pela necessidade da multidão. Nós temos que fazer algo pela multidão. Eles agiram como a sociedade de hoje. Critica o governo, critica a polícia, critica o vizinho, critica todo mundo que está à sua volta.
mas ele quer tirar o quê? A responsabilidade dele. É por isso que a violência aumenta, é por isso que a violência e as drogas, o consumo de drogas aumentam. É porque um joga para o outro. Não é minha, não estou nem aí. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do governo, a responsabilidade é da polícia. Não, você tem a responsabilidade de fazer algo por alguém. A responsabilidade é minha e sua de mudar a situação que está à nossa volta. É mais fácil eu e você, aleluia, criticar o governo, criticar o vizinho, criticar o amigo de ministério, criticar o pastor, criticar, apontar o outro, de que você assumir a sua responsabilidade, o que está sobre o seu ombro. Fala para o seu irmão, assume a sua responsabilidade. Você tem um chamado, não jogue para o outro, não culpe fulano, não culpe ciclano, sua responsabilidade é sua. Jesus ordenou a dar de comer à multidão, sim ou não? Versículo 16. O mundo espera que o cristão dê o alimento espiritual, aleluia. Eu vou repetir isso daqui. O mundo espera que eu e você dê o alimento espiritual para eles. O mundo só espera isso de mim e de você, querido, que estamos aqui dentro hoje. Pelo que eu estou vendo aqui, todos são crentes, todos são da casa. Então a responsabilidade, o mundo espera algo de você, que você leve o pão. A igreja de Jesus Cristo tem recebido a autoridade do Espírito Santo para levar a palavra de Deus aos que não têm paz, aos que ainda não tiveram um encontro de salvação com Jesus. Então o Espírito Santo nos deu autoridade para pregar o Evangelho para essas pessoas, para levar a paz para essas pessoas, para anunciar a salvação que é em Jesus Cristo, aleluia. Então nós temos a responsabilidade, bispo, de dar de comer à multidão. Sabia, Márcio? Você tem responsabilidade, não é só no altar, você tem que levar o pão que é a palavra de Deus, aleluia. Eu e você, não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. Pode ser no altar, ô pastor, pode ser lá fora. Você tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus. O mundo necessita desse alimento, querido. Porque se eu e você apenas viemos para o culto, se importar só com nossos interesses, nós estamos negando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus morreu por quem? Por almas. Jesus morreu por mim e por você e por outros. Só que esses outros estão esperando aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que estão salvos, levar o pão para eles comer, aleluia. Levar a palavra para eles mastigar, aleluia. Então isso é uma responsabilidade minha e sua. Não é de outra pessoa, não é só do bispo, não é só minha, não é só da Patrícia, não é de todos que fazem parte do corpo. Não interessa se você canta, não interessa se você toca, não interessa se você só tira foto, não interessa se você só mexe no som. Você tem uma responsabilidade de levar o alimento, aleluia. Então não perca essa sintonia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O tema de hoje é aprendendo com Jesus, e nós estamos aprendendo diante desse texto. Os pães foram levados a Jesus, versículo 18. Se eu e você quiser alcançar a vitória em Cristo, nós devemos levar os nossos problemas a Cristo. A Bíblia vai dizer que eles levaram os pães para quem? Para Jesus. Então leve os seus problemas. Se você quer alcançar a vitória, Márcio, na sua área financeira, na sua área conjugal, na sua área profissional, leve os seus problemas a Jesus, aleluia. Que eles levaram o pão, bispo, para a pessoa certa, aleluia. Querendo ou não, nós temos que fazer igual eles, levar os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas falhas, aquele que vai resolver e vai nos dar vitória diante do problema, aleluia. Não adianta, bispo, eu levar os meus problemas
para uma pessoa do mundo. Não adianta eu levar meus problemas para minha mãe, não adianta eu levar meus problemas para o bispo. Ele pode até dar um conselho, mas quem vai resolver o problema do meu e do seu problema é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você fala com Ele, quando você busca Ele na palavra, leve os seus problemas a Jesus. Faça igual os discípulos, eles levaram os pães até Ele. Levou aquela pessoa que resolveu o problema da multidão. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos dizem que era quase 15.000 pessoas. Eita Deus! Pensa o poder do milagre que Jesus fez, com 5 pães e 2 peixes. O poder do nosso Deus da multiplicação. Glória a Deus. Jesus abençoou os pães, versículo 19. O crente que apresentar ao Senhor Jesus, se apresentar ao Senhor Jesus, é abençoado. A igreja deve colocar tudo nas mãos do Senhor. A igreja não é do bispo, a igreja não é minha. A igreja é de quem? De Jesus. Então nós temos que apresentar a Ele, temos que deixar na mão dEle. A minha vida e a sua vida tem que deixar na mão dEle, aleluia. Nós temos que apresentar a Jesus, que Ele vai abençoar, querido, diz glória a Deus aí. Levar um pouco a presença de Jesus, para que seja multiplicado, glória a Deus. Talvez você tenha um pouquinho de fé, leve a Jesus que vai ser multiplicado. Talvez você tenha um pouquinho de azeite, de farinha na panela, leve a Jesus que Ele vai multiplicar. Talvez você tenha uma conta bancária baixa, leve a Jesus que Ele vai multiplicar. Nós temos que levar a presença de Jesus para que Ele venha multiplicar para mim e para você. O que é colocado na mão de Jesus, este não devolve do mesmo jeito, oh glória. Eles levaram 5 pães, quantos peixes? 2. Jesus alimentou mais de 10.000 pessoas. Ou seja, o que colocou na mão dele não volta da mesma maneira. O que você colocar na mão de Jesus, querido, não vai voltar da mesma maneira. Ele vai multiplicar. Está na hora de você colocar na mão de Jesus. Talvez você não está saindo do lugar, talvez você não está andando, porque você não está colocando na mão de Jesus. Mas se você colocar a partir de hoje, dessa manhã, na mão de Jesus, meu amigo, vai multiplicar, vai acontecer, não vai ficar da mesma maneira. Se nós estamos aqui, nós chegamos de um jeito, nós colocamos a presença de Jesus, nós já somos outras pessoas, sim ou não? Uns aqui fumavam, outros aqui bebiam, outros aqui se prostituía, outros aqui faziam várias outras coisas, mas quando se colocou na presença de Jesus, querido, Ele não deixou do mesmo jeito, aleluia. É isso que Jesus faz. Aquilo que nós colocamos na mão dEle, Ele não vai deixar do mesmo jeito. Diga glória a Deus. Após abençoar o pão, Jesus nos devolve o pão. E eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, de maneira melhor e mais consistente, diga glória a Deus. Segundo, mais abundante em qualidade superior, aleluia, para que os outros sejam abençoados. Então vou repetir, quando Jesus devolve o pão, Ele devolve de uma maneira melhor e mais consistente, mais abundante em qualidade, para que os outros que estão à nossa volta sejam abençoados, aleluia. Quando Jesus nos devolve algo, querido, Ele não devolve do mesmo jeito, Ele não devolve de uma maneira melhor, mais consistente, mais abundante, de qualidade superior. E nesse meio aí, as outras pessoas que estão à sua volta são abençoadas. Sim ou não? Entregar os pães para Jesus, 5 pães e 2 peixes. E todas aquelas pessoas que estavam acompanhando o ministério de Jesus foram que abençoados, aleluia, de uma maneira superior, de uma maneira com qualidade superior e mais consistente. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você faça ao Senhor, tudo que Jesus vai te devolver, tente deixar melhor, tente buscar o melhor, tente fazer da melhor maneira.
Se Jesus te deu uma coisa com qualidade, querido, mantenha a qualidade, abençoe o próximo, aleluia. Que eu tenho certeza, o que Jesus entregar na sua mão vai ser o suficiente para você. Glória a Deus, aleluia. Quando somos abençoados, também podemos ser capazes de abençoar em outros lugares que não conhecemos. Os 12 cestos de alimento que sobraram, certamente foram levados para outras pessoas em outros lugares que estavam precisando, querido. Ou vocês acham que eles guardaram? Não. A bênção foi tão grande, bispo, que eles recolheram 12 cestos cheios. E você acha que eles ficaram ali? Não, eles foram levar para outras pessoas, aleluia. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. Nós vamos levar o alimento para outras pessoas. Nós vamos levar o pão para outras pessoas. Outras pessoas vão ser abençoadas, aleluia. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu quero contar uma experiência de vida de um pastor. Alguns já devem ter ouvido falar dele. O pastor David Yong Cho. Quem é o pastor David Yong Cho? Ele é aquela pessoa, o pastor que lidera a maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Ele era budista e sofria de tuberculose. Vou repetir de novo. O pastor David Yong Cho lidera a maior igreja do mundo. Quem já ouviu falar dele? E ele, antes de se converter, ele era budista. Ele sofria de tuberculose. Olha que interessante, nós levamos o pão em outros lugares. Uma garota foi à sua casa 7 vezes. Diga, fazer casa de paz. Depois você pergunta, é sério isso aqui? É sério isso aqui, é forte, mano. Uma garota foi fazer a casa de paz 7 vezes, pregar o evangelho para ele. Mas o interessante é que nas 7 vezes que ela estava lá, que ela visitou, ela foi postada para fora. Ele não recebeu ela. Vou repetir de novo. Ela foi lá fazer a casa de paz 7 semanas. Ô, seu fulano, fazer a casa de paz. Não, sai fora, não quero. Fulano, de novo eu aqui, fazer a casa de paz. 7 semanas ela foi lá na casa do cara. Querido, e o interessante é que aquela menina, ela continuou insistindo, até que uma hora ele recebeu ela. E o que aconteceu? Ela ganhou ele para Jesus. A menina foi lá 7 semanas na casa de paz, ele não recebeu. Só que ela não parou nas 7 semanas, ela falou, não, tem que ganhar ele para Jesus. Foi lá, insistiu, que até uma hora ela ganhou ele para Jesus. Hoje o pastor David alegra-se por ter sido alcançado por Jesus, graças à insistência daquela menina. E por causa do intermédio dele, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Está vendo a importância de você insistir de levar o pão? Através daquela menina, hoje o cara é o maior pastor de uma igreja evangélica. Coloca lá depois, David Yong Cho. A igreja dele, eu acho que cabe 200 mil pessoas, é maior que o templo de Salomão. A insistência faz a diferença. Fala para o seu irmão, insiste em alguém, prega o evangelho para alguém. Aquela menina se importou, e ele disse certa vez que quando chegar no céu, isso aqui é forte. Ele disse certa vez, quando chegar no céu, depois de encontrar Jesus, ele vai pedir para rever aquela menina que pregou o evangelho para ele, pois quer mostrar o rebanho que Deus colocou na mão dele por causa da insistência dela. Até me arrepio, querido. Primeira coisa, quando ele chegar no céu, Jesus. Segunda coisa, eu quero ver a menina que pregou para mim, Jesus, que eu quero mostrar a multidão, o rebanho que eu ganhei através da vida dela. Então hoje você não dá valor para uma pessoa, hoje você não acredita nessa pessoa. Talvez você não acredita no seu marido, talvez você não acredita no seu filho, mas eu quero te dizer uma coisa: insista, persista, que quem vai fazer a obra é Jesus, e talvez ele seja um ganhador de almas.
Talvez ele seja um grande pastor, um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Porque se essa menina tivesse desistido desse pastor, querido, ele não chegou onde ele ia chegar. É lógico que através do Espírito Santo, mas a insistência dela fez a diferença na vida dele. Glória a Deus. E quantas casas de paz, querido, nós desistimos. Quantas pessoas, não vou nem falar de casas de paz, nós deixamos de lado. Mas o Senhor nos trouxe essa manhã que nós temos que aprender com Ele. A compaixão, a misericórdia, levar até Ele o pão, para que Ele venha multiplicar. Insista, persista. Outra coisa, a reação dos discípulos, eu quero comentar com você, diante da necessidade da multidão. Mateus 14:17. Em primeiro lugar, Jesus nunca é pego de surpresa. Vou repetir para você, Jesus nunca vai ser pego de surpresa pelo meu e o seu problema mesmo. Ele sabe de tudo, Ele sabe o que está acontecendo. Quando Jesus viu a multidão faminta naquele deserto, já sabia que estava para fazer. Os nossos problemas não toma Jesus de surpresa, aleluia. O meu e o seu problema, querido, não pega Jesus de surpresa, diga glória a Deus. As nossas necessidades não esgotam os seus recursos. As nossas necessidades não esgotam os recursos de Jesus. Nossos impossíveis não colocam limites no seu poder, aleluia. Vou repetir isso daqui, os nossos impossíveis, Márcio, não colocam limites no poder de Jesus. Pode ter certeza, antes de enfrentar os nossos dramas, Ele já conhece e já sabe o que vai fazer para resolvê-los. Ele conhece o seu drama, Ele conhece o meu drama. Ele já sabe o que Ele vai fazer. Você só tem que acreditar, confiar que Ele vai agir no tempo certo. Ele já está movendo, Ele já está fazendo. Você só tem que esperar a ação dEle. Jesus conhece o seu drama. Jesus conhece a sua dificuldade. Os discípulos disseram que só tinham 5 pães e 2 peixes. Queriam dizer que não tinha como resolver o problema para Jesus. Sim ou não? Mestre, só temos 5 pães e 2 peixes. Falando para Jesus, não tem como resolver. Olha a multidão, mestre. Manda eles embora. Manda eles para casa, manda eles para o povoado. O comportamento deles foi semelhante ao rei Jorão, ao receber a carta do rei da Síria solicitando que curasse Naamã da lepra, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 e 7. Depois você lê lá. Foi o mesmo comportamento quando o rei da Síria recebeu a carta para que curasse Naamã. O pouco que tinha na mão, não dava para saciar a multidão. O pouco que tinha na mão não dava para saciar a multidão, sim ou não? 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes é quase impossível. Pode farelar ali que não ia dar. Só que eu quero te dizer, o pouco na minha mão e na sua é pouco, mas na mão de Jesus, querido, é muito. O pouco na minha mão e na sua é pouco, verdadeiramente, mas na mão de Jesus é muito, aleluia. Na mão da pessoa certa é muito, aleluia. Então o que você tem na sua casa? O que você está tendo? Coloque na mão de Jesus. Agiram como agiu inicialmente a viúva de Sarepta, diante do pedido do profeta Eliseu. 1 Reis, capítulo 17. Eles tinham pouca fé, pouco amor, pouco tempo, pouco poder e pouca liberdade. Nós somos assim limitados. Nós temos pouca fé, pouco amor, pouco tempo, pouco poder. Mas se nós formos na pessoa certa, em Jesus, esse pouco se torna muito, aleluia. Esse pouco se torna muito. Jesus já havia censurado outras vezes porque eles tinham pouca fé.
Jesus já tinha chamado a atenção deles. Homens de pouca fé, Mateus capítulo 8, versículo 26. Achavam que o que tinham na mão não supria nem a necessidade deles, quanto mais da multidão. A verdade é, eu como 3 pão, a Patrícia come mais uns 4. Não ia suprir, irmão, 12 homens. E o homem come bem, sim ou não, Márcio? Não ia, eles pensaram o quê? Pô, não vai suprir a nossa necessidade, vai suprir a necessidade desse povo todo? Eles agiram na razão. Eles agiram naquilo que eles estavam vendo. Eles agiram da forma que tinha na mão deles, querido. Só que, querido, quando eles levaram a Jesus, irmão, o sobrenatural acontece. Quando levamos a Jesus, o sobrenatural acontece. Pode ser 5 pães e 2 peixes, vai multiplicar, vai crescer, vai dar para todos, vai sobrar, aleluia. Vai acontecer, querido, é só levar na mão de Jesus. O que para nós é impossível, torna realidade na mão de Jesus. Diga glória a Deus. O ministério de louvor já pode subir, amém? Já estou terminando, dá um glória a Deus aí. E outras lições extraídas desse texto, da multiplicação, eu quero trazer para você não se distanciar de Jesus. Márcio, não se distancia de Jesus. Eu e você não podemos ficar longe de Jesus. Sem Jesus naquele monte, nada de extraordinário teria acontecido, sim ou não? Se Jesus não estivesse naquele monte, nada ia acontecer, irmão. A solução não estava em despedir a multidão, mas estava em aproximá-la de Jesus. Diga glória a Deus. A solução estava em aproximar aquelas pessoas de Jesus, irmão. Eu e você temos que aproximar as pessoas de Jesus, irmão. Se eu e você não estamos aproximando pessoas de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque Jesus, Ele queria aproximar as pessoas. Por pior que seja a minha e a sua situação, não abandone a fé em Cristo. Ele é a nossa salvação em todo o tempo, nos montes e no deserto, aleluia. Ele é a minha, a sua solução. Pode ser nos montes, pode ser no deserto. Existem crentes, irmão, que estão sobrecarregados de problema, que não se dispõem também em ajudar ninguém nem ser ajudado, só pensam em si mesmo, sim ou não? Tem crente que é autossuficiente, desculpa falar isso daqui, acha que já estou na igreja, estou com Jesus, se acha o tal, se acha o Jesus na terra, irmão. Eu quero dizer, ninguém anda sozinho, nem Jesus andou sozinho, nem Jesus caminhou por essa terra sozinho. Eu e você precisa de alguém nos ensinando, nos discipulando, alguém que nós temos que dar ouvido, aleluia. Você precisa se relacionar com pessoas, ter comunhão com pessoas, porque isso é um princípio do Evangelho, comunhão, unidade, aleluia. Jesus aproximou aquela multidão através daquela situação. Jesus curou os doentes, Jesus salvou, Jesus deu o pão, aleluia. E João diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Nós temos que aproximar pessoas de Jesus. Jesus não rejeita ninguém, Ele quer todos. Jesus não abandona ninguém. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir a multidão, bispo, para servir o povo. Você não está aqui para servir o pastor, você não está aqui para servir a mim, você está aqui para servir a Jesus e as pessoas, aleluia.
Eu e você estamos aqui não para cumprir uma tabela, nós estamos aqui porque Jesus nos salvou, nos curou e nos libertou. E nós estamos aqui para levar o pão, diga glória a Deus. Nós estamos aqui para servir o próximo, diga glória a Deus. Nós estamos aqui para servir um aos outros, diga glória a Deus. Você não é autossuficiente, querido, coloque sobre seus pés. A multiplicação dos pães e peixes nos ensina que servimos ao Deus que transforma o insuficiente em mais que suficiente, aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Deus vai multiplicar na sua casa, na sua vida, o insuficiente em mais que suficiente. Deus vai transformar aquilo que você tem em uma grande bênção sobre a sua casa. Deus vai transbordar os teus celeiros.